Noruega. A Noruega moderna é caracterizada por um nível elevado de bem-estar e estabilidade econômica. Como nação, as raízes da Noruega remontam ao século IX. O país conquistou a independência da Suécia em 1905 e desde então tem sido uma monarquia constitucional, cujo monarca, desde 1991, é Haroldo V da Noruega, que figura-se como chefe de Estado. As decisões políticas do país são tomadas em conjunto pelo parlamento, sendo o chefe de governo a primeira-ministra Erna Solberg. A Noruega tem atualmente uma população de pouco mais de 5 milhões de pessoas, cerca de 14% são consideradas imigrantes. Com relação ao índice de emprego, cerca de 74% das pessoas com idades entre 15 e 64 anos têm emprego remunerado. Cerca de 3% dos empregados trabalham horas extras, muito abaixo da média da OCDE de 11%. Isso possibilita as pessoas terem mais tempo para aproveitar o dia. Por isso que a Noruega foi, em várias ocasiões, classificada como o melhor país para se viver. Por exemplo, pelo Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, onde o país registrou 0,954, o maior do mundo. Só por via de comparação, os Estados Unidos estavam na posição 15º, marcando 920 na escala, e o Brasil na posição de 79, marcando 0,761. Esses dados são de 2018 e mostra que quanto mais próximo de 1, melhor é o índice de desenvolvimento do país. É um dos países do mundo com maior esperança de vida, 83 anos. Segundo o Banco Mundial e o FMI, a Noruega tem um dos maiores níveis de rendimento per capita do mundo. Só lembrando que o PIB per capita é a produção que o país tem em um determinado período, que é o PIB, dividido pela quantidade de habitantes. E nesse caso, a Noruega está na 7ª posição, com 81.774 dólares em 2018. Os Estados Unidos estavam na 15ª posição, com 62.886 dólares, e o Brasil na posição de 84, com um pouco mais de 9.000 dólares. Ok, parece ser uma economia bem desenvolvida e muito rica, mas nem sempre foi assim. O país era quase totalmente baseado na pesca, que é uma atividade mais primária, permanecendo com pouco destaque na economia europeia até o início da exploração de petróleo no Mar do Norte na década de 1960. Alguns poderiam dizer que isso é consequência do petróleo fácil, mas o petróleo norueguês está em alto mar e sempre precisou de tecnologia de ponta para ser devidamente extraído. Sua situação se aproxima muito mais com a do Brasil, México e Nigéria do que dos países do Oriente Médio, que possuem óleo de altíssima qualidade e extremamente acessível logo abaixo dos desertos. Não é necessário se estender para concluir que o ouro negro não trouxe prosperidade similar para os outros países em situação análoga à norueguesa. Isso se deve à preocupação em não manter grande dependência do recurso e acabar entrando em problemas quando o preço cair, como o caso da Venezuela, por exemplo. Embora a Noruega não seja a maior exportadora de petróleo por não possuir as maiores reservas, especialistas dizem que é o país que melhor soube reverter os lucros da exploração
para um projeto de desenvolvimento que beneficiasse a sociedade em geral. Isso foi o que fez o país ficar tão rico. A história da exploração de petróleo e gás na Noruega começou em 1965, quando o governo concedeu licenças a empresas privadas para explorar potenciais reservas, mas após 3 anos de buscas, os resultados eram desanimadores. Até que no final de 1969, a Phillips Petroleum informou ter achado petróleo no campo de Ekofisk. Em vez de copiar o modelo americano, a Noruega decidiu que o Estado deveria ter maior controle na exploração, para garantir que os recursos não evaporassem nas mãos de empresas estrangeiras. Para que o governo pudesse ter peso nas decisões comerciais referentes ao petróleo, foi criada a estatal State Oil, que hoje se chama Equinor, e uma agência reguladora. Mas, diferentemente do que ocorreu no Brasil com a Petrobras, a State Oil não recebeu direitos monopolísticos sobre extração e refino, embora tenha obtido privilégios no início da operação para que pudesse competir com as empresas já estabelecidas. No Brasil, por 44 anos, a Petrobras deteve monopólio total sobre o setor de petróleo. O governo da Noruega decidiu que a participação nacional nas operações de petróleo não deveria ser menor que 50%, mas essa participação não precisava ser direta do Estado. A soma considerava também as atividades das empresas privadas norueguesas. Naquele país europeu, os campos de petróleo são concedidos a partir de licitações, com a participação de empresas nacionais, estrangeiras e da State Oil. Parte dos recursos obtidos pelo governo com a atuação da State Oil e com royalties pagos por empresas privadas vai para um fundo soberano, o Fundo de Pensão do Governo Global, criado em 1990, responsável por investir a receita do governo norueguês como consequência de sua participação na exploração de petróleo do país. Eles não gastaram de imediato os recursos gerados pela exploração. O governo decidiu criar o fundo para que o dinheiro rendesse e pudesse ser usado em benefício das futuras gerações. Atualmente, é o fundo de petróleo mais rico do mundo, com mais de $1 trilhão, muito maior que da China, da Arábia Saudita e de outros países. Os recursos são aplicados em ações de empresas estrangeiras de vários setores. Pois é, os cidadãos de lá literalmente detêm ações em todo o mundo. E o governo só pode usar atualmente até 3% do total por ano, mas não do capital, apenas dos lucros obtidos pelo investimento. O objetivo é impedir que o dinheiro seja gasto de uma só vez, em tempos difíceis, como é a tentação de governos no afã de recuperar popularidade em épocas de crises. O fundo tem uma função intergeracional, ou seja, deve beneficiar as futuras gerações norueguesas quando as reservas de petróleo acabarem. Cada governo, seja ele trabalhista ou conservador, tem uma grande cautela com cada centavo gasto. A economia norueguesa é um exemplo de uma economia mista, um país social-democrata com um estado de bem-estar social capitalista próspero, com a combinação de atividades de livre mercado e de grandes propriedades estatais em determinados setores chaves. O que vemos é basicamente um governo que possui uma grande presença no mercado, mas se comporta como empresa privada, respeitando a livre concorrência. As atividades econômicas também incluem serviços, que representam mais de 60% do PIB,
seguido pela indústria, com mais de 30%, e a agricultura, em torno de 2 a 3%. Por ter um grande setor público, consequentemente, taxas de impostos são relativamente altas. O sistema de taxação norueguês é progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Só para ter uma ideia, a Noruega tem um dos maiores custos de vida. Por exemplo, uma refeição econômica em um restaurante custa em torno de 180 coroas norueguesas, em torno de R$ 100. Um litro de leite, 18 coroas, ou R$ 10. E o custo do aluguel de um apartamento de 3 quartos fora do centro de uma cidade, em média, é 13.400 coroas, ou R$ 7.534. Por outro lado, os serviços de saúde, bem-estar e educação são financiados publicamente. 32,9% da população tem uma educação universitária ou politécnica. Boa educação e qualificações são requisitos importantes para conseguir um emprego, e por lá, 84% da força de trabalho é qualificada. O país oferece um dos melhores ensinos públicos do mundo, desde a infância até a universidade. Há uma diferença importante entre os mais ricos e os mais pobres. Os 20% mais favorecidos da população ganham quase 4 vezes mais do que os 20% menos favorecidos. Comparado a outros países, não é um mau desempenho. No que diz respeito à esfera pública, há um forte senso comunitário e altos níveis de participação cívica na Noruega. A participação eleitoral, por exemplo, foi de 78% durante as últimas eleições. Bom, e para finalizar, algumas curiosidades sobre o país. Noruega em norueguês significa caminho para o norte, o que faz sentido, já que o país está localizado bem próximo do Círculo Polar Ártico, que é a região norte do planeta. Na Noruega, você pode beber água da torneira ou da pia em qualquer lugar, pois é água de alto teor de pureza e com baixo teor mineral e sódio, ou seja, muito leve e limpa. Uma das águas mais puras do mundo. O preço do combustível está entre os mais altos do mundo, mesmo a Noruega sendo referência na área do petróleo. É uma forma de incentivar o uso de transporte público e elétricos. A licença maternidade é de até 1 ano para as mães e de 3 meses para os pais. Por isso é muito comum ver pais passeando com os carrinhos de bebê durante a semana pelas ruas. O Prêmio Nobel da Paz acontece em Oslo, que é a capital, desde 1901. Tiveram algumas exceções, claro, mas o local oficial é este. A Noruega é fera nas Olimpíadas de Inverno. O esqui foi inventado no país. Em 2018, o quadro de medalhas total foi de 368 medalhas, sendo que de ouro foi 132. A Constituição norueguesa de 1814 é a segunda Constituição escrita mais antiga do mundo que ainda está em uso. Por esses e outros motivos, a Noruega aparece como um dos países mais felizes do mundo. Em parte porque as pessoas não precisam se preocupar com sérios problemas econômicos em tempos normais. Ninguém vem a falecer por uma situação médica precária, visto que o sistema é de qualidade financiado pelo Estado. Para os fãs do planejamento social-democrata, Noruega é um ótimo exemplo. Fizeram tudo certo com as oportunidades que tiveram.
Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e espero que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, o seu like e compartilhem para que esse trabalho possa ser aumentado e que eu possa vir a postar novos vídeos. Muito obrigado!